Quem é Deus? Um pensador cristão disse certa vez que Deus é totalmente outro. Ele queria dizer com isso que a natureza, o caráter de Deus são tão diferentes daquilo que a gente está acostumado a pensar, experimentar, que o conceito, a ideia de Deus, a pessoa de Deus não cabe na nossa compreensão. E de fato é desafiador responder a essa pergunta: quem é Deus? Mas a maioria das pessoas tem alguma ideia sobre Deus. Para muitas delas, Deus é um velhinho amoroso que está sentado lá no universo, pronto a ajudar aqueles que buscarem a sua ajuda. Ele sempre nos ouve, ele nos entende e ele não nos julga. Ele espera que a gente seja melhor, mas sabe que a gente é imperfeito, então está tudo bem com isso. Se nós nos esforçarmos para ser boas pessoas e não fizermos mal para ninguém, Ele vai nos ajudar a alcançarmos e conquistarmos os nossos planos pessoais. Mas será que isso é verdadeiro? Será que é assim mesmo que Deus é? O fato é que se Deus não tivesse decidido se revelar, nós não seríamos capazes de saber absolutamente nada sobre Ele. E ao longo da história da humanidade, muitas ideias sobre Deus surgiram, foram desenvolvidas. E não só sobre um Deus apenas, mas de deuses. Um Deus para cada aspecto da realidade, um Deus para a guerra, um Deus para a colheita, para a fertilidade, enfim. Todas essas ideias, nessas diversas culturas e religiões, são tentativas de captar quem Deus é. Mas como que a gente pode diferenciar tudo isso e realmente saber o que é verdadeiro sobre Deus? A fé cristã entende que a Bíblia Sagrada é o modo como Deus decidiu se revelar. Ele registrou neste livro, através primariamente ali do povo de Israel, o que nós deveríamos saber sobre ele, o que ele queria que nós soubéssemos sobre ele, e sobre o seu plano, e sobre o seu propósito. Nós entendemos que na própria criação há muitos aspectos que apontam para Deus. Também existe a experiência pessoal, mas nós julgamos tudo isso a partir daquilo que a Bíblia diz sobre Deus, porque entendemos que ela é a única verdade, por isso ela é infalível e inerrante, né? Ela não contém erros. Então, ao longo desse vídeo e de todos os demais, nós vamos partir da Escritura para tentar responder essa pergunta: quem é Deus? Vamos lá? Bom, se você voltar a sua Bíblia lá na primeira página, Gênesis capítulo 1, verso 1, lá nós já temos a primeira informação sobre quem é Deus. Diz assim o texto, Gênesis 1, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. E ao longo do texto nós vamos ver que não apenas o céu e a terra, mas tudo que compõe, né, esse universo, a natureza, os animais, as plantas, tudo que nós conhecemos, Deus cria pelo poder da sua palavra e a partir do nada. Depois de criar essas coisas, o verso 26 diz que Deus decide criar o homem. Ele fala assim: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. E Deus dá um propósito para o homem. Ele dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. E no capítulo 2, no verso 15, ele diz ainda: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Então, Deus não apenas criou a humanidade, mas deu para ela um propósito de dominar sobre a criação como representantes de Deus, né? Foi nos dado a imagem e a semelhança de Deus para representá-lo na criação, cultivando e guardando o jardim. Então, Deus permitiu ali que o homem pudesse desfrutar não só apenas da sua presença, mas de tudo que ele havia criado. No versículo 16 do capítulo 2, a gente vai ler isso. O Senhor lhe ordenou: olha, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então, o homem recebe esse propósito e essa liberdade de desfrutar de tudo que havia
ali no jardim. Entre as coisas que havia no jardim, a árvore da vida, onde o homem poderia ali se alimentar e desfrutar dessa harmonia, dessa beleza e essa abundância para sempre. Mas, quando a gente olha para o nosso mundo hoje, as coisas estão muito diferentes do que a gente lê aqui. A forma como que Deus criou todas as coisas. Porque ao longo da criação, do texto em que é relatada a criação, nós vamos ver Deus várias vezes repetindo, e viu Deus que isso era bom. Né? Ele cria algo e diz, isso é bom. Então ele criou tudo harmonioso, tudo perfeito, mas quando a gente olha o nosso mundo hoje, as coisas não estão assim. Há muita miséria, muita corrupção, há muita maldade e não se parece muito com aquilo que a gente acabou de ler. O que será que aconteceu de uma situação para outra? O capítulo 3 explica a razão pela qual o nosso mundo parece quebrado. No capítulo 3 é descrito que aquela única coisa que Deus disse para aquele casal não fazer, que era provar do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles fizeram. E o resultado foi aquilo que Deus havia advertido. Eles morreram. Não fisicamente, na hora, imediatamente, mas trata-se também de uma morte espiritual, da separação do homem com Deus. Eles foram expulsos daquele jardim, impedidos de retornar ao jardim, onde tinha inclusive a árvore da vida. Então, é isso que representa essa morte. A morte, a separação, a escravidão do pecado na qual agora o homem está colocado. E que vai também, obviamente, se desdobrar na morte física, porque agora Adão e Eva vão estar sujeitos à morte física também. E no capítulo 3 vai sendo descrito uma série de consequências daquela atitude desse primeiro casal. Então tudo aquilo que era harmonioso, quando a terra que dava o fruto de forma abundante, agora lá no capítulo 3, no verso 17, lá está escrito assim, que maldita é a terra por sua causa, e por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento, porque ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Então as consequências da queda foram devastadoras, né? Deus mostra isso de forma muito clara aqui no capítulo 3. O sofrimento, a dor e a maldade que nós vemos hoje é fruto desse ato de rebeldia, de rebelião desse primeiro casal contra Deus. Esse evento da desobediência relatado aí em Gênesis capítulo 3 é o que nós chamamos de queda. Nesse momento há essa ruptura da comunhão entre o homem e Deus. E essa é a parte que muitas pessoas ignoram, né? Ou negligenciam sobre a verdade sobre Deus. Está correto, obviamente, nós dizermos que Deus é amor, que Deus é misericordioso, de fato Ele é. Mas Ele também é justo e santo. Veja o que diz o Salmo, capítulo 11, versos 4 a 7. Esse salmo vai revelar outro aspecto de Deus que não apenas o fato dele ser amoroso e misericordioso, mas o fato dele também ser justo e santo. Diz assim: o Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor governa dos céus, observa a todos com atenção, examina cada pessoa na terra. O Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama a violência, e fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos, e com ventos abrasadores os castigará. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão a sua face. Então, Deus é amoroso, é bondoso, tudo isso é verdade, mas Ele também é justo e santo e não tolera a maldade, nem o pecado, nem a desobediência. Então, por isso, essa é a razão de Deus não ter aliviado a barra de Adão e Eva, falando, tudo bem, foi uma vez só, fica aqui, está tudo certo. Não.
A justiça e a santidade de Deus não permitiu que eles continuassem ali naquele lugar. Por isso eles foram expulsos e toda essa consequência veio à tona. E existem diversas passagens na Bíblia que ressaltam a santidade de Deus, que ele não compactua com a maldade. Um outro texto está em Abacuque, capítulo 1, um profeta, está lá no finalzinho do Antigo Testamento, Abacuque, capítulo 1, verso 1 e 13, verso 13, diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Então, a justiça de Deus não permite que a maldade se perpetue de forma impune. Deus, para que ele seja verdadeiramente justo, ele não pode tolerar nenhum tipo de injustiça, né? Não é essa a expectativa que a gente tem dos juízes que governam sobre nós, que eles não tolerem aquilo que é errado. Todas as vezes que alguma situação injusta acontece, as pessoas elas clamam por justiça. Então Deus jamais seria justo se ele simplesmente deixasse passar essa atitude de desobediência e rebeldia que a humanidade, aquele primeiro casal, fez ali no Jardim do Éden. Então não tenha dúvida, nenhuma das maldades que você já presenciou, nenhuma das coisas horríveis que a gente vê acontecer no nosso mundo ficarão impunes, ainda que elas sejam impunes aqui na justiça terrena, humana. O Senhor Deus, que é o justo juiz, certamente fará com que as consequências desses atos maldosos elas aconteçam, né? Ele trará juízo sobre a terra. O livro do Apocalipse e outros textos da Bíblia se referem ao modo como Deus vai executar juízo sobre a terra. E não só no futuro, mas também mostram, nós temos passagens na Bíblia que mostram como ele já fez isso em alguns momentos. Por exemplo, o dilúvio. O livro de Juízes também vai mostrar diversas vezes onde o povo de Israel desobedecia, se rebelava e Deus permitia que outras nações invadissem o território deles e roubassem ali os recursos e os escravizassem. Então, tempo depois, quando Israel já tem um regime de monarquia, onde os reis estão ali governando, por conta também da desobediência daquele povo, Deus permite que a nação da Babilônia venha e destrua, né, toda a cidade ali de Jerusalém, inclusive o templo. Então, esses são modos como Deus manifesta o seu juízo sobre a maldade. Ele não deixa a maldade passar impune. Mas esses textos bíblicos que falam do final dos tempos mostram como ele vai fazer isso de forma definitiva, né, no final de todas as coisas. Isso está muito claro ao longo do texto bíblico. Nós poderíamos explorar diversas outras características sobre Deus na Bíblia. Deus, além de ser criador, justo e santo, nós temos muitas outras características que nós poderíamos explorar. Mas essas são suficientes para entendermos o cerne ali do Evangelho. Entender que Deus, ele é sim amoroso, ele é sim paciente, mas ele também é justo, ele também é santo e exerce juízo. E essas coisas, elas não estão em contradição, pelo contrário, elas são harmoniosas. E é por isso que Deus é santo e perfeito, porque ele exerce o seu amor e a sua misericórdia da mesma maneira e de forma harmoniosa com a sua justiça, a sua integridade e a sua santidade. Então, para entendermos a boa notícia do Evangelho, primeiro nós precisamos encarar essa má notícia. Por que é uma má notícia? Nós precisamos entender que Deus, ele julgará todos os pecados. Não apenas daquelas pessoas, dos criminosos, daquelas pessoas inescrupulosas, as maldades que às vezes nós presenciamos na televisão ou até pessoalmente e que também nos causam indignação. Não apenas esse pecado, o pecado do outro, mas também o nosso pecado, aquele que está dentro de nós, a maldade que nós concebemos, que nós pensamos, né, fruto do nosso coração também corrompido pelo pecado. Então, de certa forma, antes de entender a boa notícia do Evangelho, nós precisamos lidar com essa má notícia, de quem nós somos.